Fato rápido, psicopatas costumam ter problema para poder identificar aromas. Isso mesmo, eles têm um olfato bem ruim. O motivo disso, segundo uma pesquisa realizada em 2013, seria uma má formação em seus córtex orbitais, que seriam responsáveis também por causar psicopatia. Uma outra coisa curiosa é que psicopatas também têm problemas para poder realizar tarefas a longo prazo. A gente não consegue planejar nenhum tipo de atividade com um prazo mais longo. Explorados pelos cinemas, nos romances policiais, nos quadrinhos, os psicopatas sempre despertaram uma certa curiosidade nas pessoas. É de longe um dos tópicos mais pedidos na área de psicologia. Não tem um estudante de psicologia que não tenha a curiosidade, logo no primeiro ano, em saber o que é o psicopata. Também é confundido com outras síndromes, como a psicose e por aí vai. A verdade é que você pode até estar perto de um nesse momento. Eles existem, estão por aí. Mas existem certas curiosidades que nós podemos saber, certos mitos, certas verdades. E é o que nós vamos ver no programa de hoje. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e por mais incrível que pareça também sou psicólogo. Bem-vindos ao... Psicopata. Como o nome já diz, o psicopata é alguém que tem a condição da psicopatia. Ou seja, é alguém antissocial, alguém que não consegue se colocar no lugar do outro. Mas não se confunda com o termo. Com antissocial eu quero dizer alguém que não sofre ao ver o outro sofrendo, por exemplo. Alguém que não tem vínculo emocional. Ele está muito longe de ser tímido, muito longe de ser esquisito. Ele não é aquele vizinho estranho no fim da sua rua que as crianças ficam contando histórias, fazendo piadas, porque não sai muito, porque não fala com ninguém, ou aquele garoto estranho no fundo da sala. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes essa condição faz com que eles obtenham vantagens no seu ambiente de trabalho, porque são bem relacionados, conseguem obter vantagens sobre namoro, sobre emprego. E não é raro às vezes que eles chegam a cargos como a chefia, por exemplo, de uma grande empresa. Quantos psicopatas existem no mundo? Acredita-se que seja entre torno de 1 a 2% da população mundial. Mas esse número não é confiável, é difícil detectar um psicopata. E em grande maioria eles são homens, isso é importante se destacar. Geralmente quando é detectada a psicopatia é em um homem. Não que não haja mulheres psicopatas, mas até hoje não se sabe se isso é porque as mulheres são menos predispostas a ter a psicopatia ou se elas apenas escondem melhor do que a gente. Você nesse momento deve estar se perguntando, afinal de contas, o que causa a psicopatia? Não sabemos, mas existem umas teorias. A primeira, a mais antiga, que está caindo em desuso, é de que a psicopatia ela seria criada, né, ela começaria a surgir até os 10 anos de idade. Seria algo causado por algum evento na infância, algum tipo de trauma, algum problema familiar, enfim, algum evento na primeira infância, que ocorreria entre os primeiros meses de vida até os 10 anos de idade. Porém, outra teoria mais sólida vem surgindo e tem ganhado força entre os especialistas, especialmente os neuropsicólogos, que seria uma falha, uma má formação no córtex pré-frontal ventromedial. Essa área do cérebro, nos psicopatas, é um pouco menor, o que justificaria, por exemplo, o fato deles não se sentirem culpados quando acontece algum tipo de atrocidade. O nosso cérebro, segundo os cientistas, acredita que essa área do cérebro especificamente seja a área que controla o nosso caráter. Faz a gente se sentir mal, por exemplo, quando prejudica uma outra pessoa. Quando você faz uma coisa bem pequenininha, como mentir para os pais quando é criança, ou uma coisa pior, se você espera que não aconteça com você, mas se você cometer um crime, por exemplo, vem aquele sentimento de culpa. Essa área seria a área responsável por isso. E os psicopatas teriam ela muito mal formada. Ela é menor
um exame de ressonância magnética, ela aparece com um tamanho muito menor do que a pessoa normal, o que justificaria eles não sentirem remorso por nada que eles fazem, ou sentir muito pouco remorso. Lembrando que existem graus diferentes de psicopatia. Sociopatas e psicopatas são a mesma coisa? Para mim, não. Alguns colegas da psicologia vão querer me bater nesse momento, mas existe várias formas de utilizar as duas palavras. E caímos na semântica aí, cada um dá um significado ou significante, para quem é lacaniano, que quiser para a palavra. Mas para mim, para a linha que eu sigo, para os estudos que eu acompanho, sociopatia e psicopatia são coisas bem diferentes. E qual é a diferença principal entre os dois? O psicopata ele se sente muito à vontade numa situação social. Ele senta na mesa para beber com você, ele ri com você, conta histórias, mesmo que não seja verdadeira, ele vai sorrir e você vai acreditar nele. O psicopata é assim. Ele é uma pessoa apaixonante, ele é uma pessoa muito dócil, fácil de lidar, pelo menos ali quando ele precisa de alguma coisa de você. O sociopata não, ele evita até o contato com as pessoas, pode ser um pouco mais recluso, ele pode ser até um pouco mais violento, dependendo também do grau de sociopatia dele. Essa é a principal diferença entre o sociopata e o psicopata. Uma outra diferença é que o psicopata, em teorias mais recentes, ele nasce com uma condição que acaba conduzindo ele a se comportar da forma como nós caracterizamos a psicopatia. Já o sociopata ele pode ser formado em qualquer época da vida dele. Uma grande desilusão, uma tragédia muito grande na família, falta de oportunidades sociais, qualquer coisa que possa levar ele a andar à margem da lei ou tirar vantagens de outras pessoas. Agora que você sabe que o psicopata é um gênio social, você deve estar preocupado aí em saber como identificar se seu amigo aí do seu lado é um psicopata, a sua amiga essa é a parte que aposto que todo mundo deve estar nesse momento se perguntando: como é que eu vou saber se meus amigos são psicopatas? Não dá. Infelizmente a notícia é ruim. Não dá para identificar um psicopata com um teste psicológico simples, não dá para identificar uma pesquisa, não tem instrumentos verdadeiramente eficientes para poder identificar um psicopata. O melhor instrumento que teria seria a ressonância magnética funcional, que é basicamente, você já deve conhecer, né? Uma ressonância magnética é uma ressonância mesmo, como você faz no hospital quando vai fazer um exame, onde você tem a imagem colorida do cérebro e você poderia colocar uma pessoa na máquina dessa e exibir para ela vídeos e fotos que uma pessoa normal deveria reagir com emoção, tipo uma criança, um gatinho, uma pessoa ferida, uma pessoa chorando. Em pessoas normais isso causaria sentimentos. Aqui é o que basicamente nós fazemos no Facebook, né? Mas nesse teste é possível perceber se o córtex está sendo acionado. O psicopata não ativa o córtex pré-frontal, ele ativa uma outra área do cérebro responsável pela lógica. O psicopata ele não enxerga esse tipo de situação como algo emocional, e sim como um evento. E ele entende o que esse evento representa para as pessoas, mas ele de fato não sente isso para ele. Lembrando de novo, ele não sente remorso, então logo ele não vai sentir culpa por ver imagens, de repente uma pessoa sendo assassinada, por exemplo. Para ele seria apenas um registro. Todo psicopata mata? Na verdade, não. Esse é um erro muito comum. As pessoas geralmente associam o psicopata a um serial killer. Mas nem sempre um serial killer é um psicopata. Geralmente é uma pessoa com psicose, como no próprio filme Psicose mostra. São pessoas perturbadas. O psicopata, ele, na verdade, é viciado numa substância chamada dopamina, que, para quem não sabe, é uma substância que causa prazer no nosso corpo. Os psicopatas não produzem ela em quantidade, justamente por não sentirem empatia. Nós, como seres humanos, como sentimos medo de morrer, de ver o outro morrer, ou sentimos fortes emoções como estamos apaixonados, todas essas ações de uma vida normal produzem dopamina. Nós somos viciados nisso também, de certa forma, mas como a gente produz de forma muito natural, a gente não tem necessidade de ficar correndo atrás dela. O psicopata não, ele precisa gerar certas ações que provoquem dopamina nele. Como ele tem dificuldade de ter fortes emoções, ele precisa de situações extremas para poder conseguir produzir a dopamina. Então, ele faz isso, vamos dizer assim, abrindo aspas, né, se divertindo, causando um certo mal, vamos dizer assim, né, pisando por cima das pessoas normais, obtendo vantagens em cima delas, explorando muitas vezes emocionalmente, que é a forma favorita do psicopata. O psicopata ele vai tentar explorar você. Você, de certa forma, é a diversão dele. Então, se ele te mata, ele vai matar o brinquedo dele.
Entendeu? Essa, vamos dizer assim, é a lógica num psicopata mais grave. É bom lembrar, nem todo psicopata vai sair por aí procurando vítimas, mas ele tem uma tendência natural já a ter a facilidade, vamos dizer assim, para poder procurar dopamina passando por cima de outras pessoas. Se ele for seu chefe, ele vai te tratar mal e ainda vai conseguir fazer isso de um jeito, de repente, até legal. Entendeu? Ou se ele for, de repente, um namorado, uma namorada, vai fazer você se sentir mal por estar se sentindo mal por alguma coisa que ele fez. Ele consegue, por exemplo, te torturar psicologicamente e você ainda aceitar isso numa boa e ainda achar que você está errado por se sentir mal dessa forma. É um pouco complicado. Se você não se lembra bem, nós fizemos um vídeo sobre isso nos relacionamentos abusivos, nesse card que está rolando aqui em cima. Nesse vídeo nós falamos um pouco em algumas partes, eu e a psicóloga Laís, sobre psicopatas nos relacionamentos abusivos. Essa é uma das formas como os psicopatas utilizam para poder produzir sua dopamina. Lembrando que isso é baseado nas teorias mais recentes. É claro que a ciência vai evoluindo, a psicologia evolui junto com a ciência e pode ser que lá na frente a gente descubra novas coisas. Então, isso é o que nós sabemos até hoje sobre psicopatas. Por isso que eles também são tão fascinantes. Eles são curiosos até mesmo para psicólogos já formados. Ok? Bem, esse foi o conteúdo de hoje. Tentei fazer um conteúdo um pouco mais rápido. Não sei se o vídeo ficou longo, não faço a mínima ideia, porque eu também não estou preocupado com isso agora. Então, se gostou, clique em curtir, compartilhar, se inscreva no canal se não for inscrito, porque o YouTube tem algumas regrinhas chatas e isso ajuda bastante aí a divulgar o conteúdo, ok? Meu nome é Elias Ribeiro, obrigado pela sua atenção, um grande abraço.